assim meio borocochô, porque hoje o assunto é bastante sério, bastante mesmo. É um assunto até que eu pensei em não gravar nada sobre ele, porque quando eu decidi assim que eu faria vídeos que tratassem de assuntos sérios, eu não queria falar sobre assuntos que todo mundo estivesse falando, assim, só porque tá todo mundo falando, mas eu esperaria falar de alguma coisa que estivesse me incomodando, que eu achasse que eu precisava colocar isso pra fora, expor. Então eu não ia falar, mas aí há pouco tempo uma coisa que não, agora eu preciso falar. Então eu liguei a câmera de dia, eu nunca tinha gravado de dia ainda, e nem sei como isso vai ficar, mas não importa, que eu acho que o importante mais é a mensagem que eu tenho que passar, porque eu acho que eu preciso falar disso. Eu vou falar sobre aquele caso da menina que foi estuprada por mais de 30 caras, e eu não vou falar só dela, só desse caso em si. Eu vou falar sobre algumas questões sobre o feminismo que a gente vê na internet e que, enfim, tem diversos cursos. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é falar sobre aquelas questões que eu vejo assim. Eu vejo que tem um monte de gente, tanto homens quanto mulheres, que estão no mesmo lado, ou seja, que acham que o que aconteceu tá errado e acham que, né, na verdade, que deveriam existir mais leis e que essas pessoas deveriam ser punidas. Enfim, eles querem as mesmas coisas meio que de uma forma geral, mas eles enxergam as coisas um pouco diferente ou ficam principalmente conflitando na internet por questões assim que talvez já deviam ter sido passadas. Eu acho que é isso que as pessoas dizem, ou que eu entendo por isso, pelo menos, aquele negócio de close errado. Pelo menos é isso que eu consigo entender, que é quando, em vez de ficar pegando foco, né, o que é mais importante, você vê que duas pessoas que no fim das contas querem as mesmas coisas, né, que se preocupam pelas mesmas coisas, mas que estão mudando o foco e brigando por outras coisas que já deveriam ter sido passadas, e estão ali ainda, né, patinando. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou servir de juíza, conciliadora, não sei exatamente. Eu vou tentar traduzir o que eu acho que cada uma dessas partes está tentando dizer, né? E o que sabe, só no sentido de o que eu entendi e o que eu entendi. Eu não tô falando o que tá certo e o que tá errado. Talvez eu dê algumas observações do que eu acho, particularmente. Mas eu vou tentar primeiramente traduzir o que eu acho que cada um tá tentando dizer, tá? Primeiro vamos começar principalmente com o que é dito pelo lado dos homens. Quando os homens falam sobre não querer que generalize, todos os homens, nem todos os homens são assim. O que eu entendo que eles queiram dizer? Simples, aparentemente, ou não, se fosse simples talvez não tivesse gerando tanto conflito, é que não são todos e que eles não gostam quando dizem todos. Que isso aqui agora é uma opinião minha, tá? E eu vou falar muito disso ainda em outros assuntos, que eu acho que isso encaixa em vários departamentos. Eu acho que quando uma pessoa luta por alguma coisa, ela luta por resultados, né? Então eu não tô aqui pra dizer como você vai lutar por aquilo que você acredita. Cada um sabe melhor, mas é só um exercício que eu estou deixando pra você aqui refletir. Quando a gente luta por alguma coisa, a gente luta com um objetivo, em atingir um objetivo. Eu acho que nesse caso seriam que as pessoas fossem mais conscientes, inclusive os homens. Aliás, a gente precisa muito que os homens nos ouçam. A gente precisa que eles nos ouçam. Então, nosso objetivo é também ser ouvida pelos homens quando a gente quer que eles entendam certas questões. Mas que generalizando como todos os homens, a gente acaba gerando um efeito contrário. Acaba gerando que eles ficam com raiva quando são generalizados. Claro, tem aqueles que são idiotas mesmo, que nunca vão entender nada mesmo, que daí ficam criando. Mas
tem alguns que não são idiotas, são pessoas que se você chegasse com uma outra abordagem, eles estariam abertos a ouvir, mas porque chegaram, né, de uma forma que parece que odeiam homens, que ofendem, eles se sentem ofendidos e não estão abertos a uma discussão, não estão abertos a ouvir, estão achando que estão propagando mais ódio, e a gente precisa que os homens ouçam, porque justamente é deles que tem que partir muita coisa, deles que tem que mudar o comportamento em alguns aspectos. Todo mundo fala nas próximas gerações de meninos serem educados diferentes, mas não são só as mães que educam, são os pais também. Então a gente também depende que os homens desde já comecem a pensar diferente e abrir a mente. Então a gente talvez devesse repensar não no que está dizendo, mas talvez a forma que está dizendo. Não sei, sabe? Isso aqui, como eu disse, é um exercício pra gente pensar. Se a gente quer um objetivo, a gente tem que talvez pensar os métodos de luta que talvez sejam mais eficazes. Esse é o ponto que eu tô deixando para as pessoas pensarem, porque de fato eles se ofendem quando generalizam. E aí eu acho que entra muito naquela questão assim, ó. Sabe aquela coisa de o direito de um termina quando chega no do outro. Então você tem direito de falar o que você quiser, né? Somos um país livre que a gente pode se expressar. Mas quando a gente ofende pessoas que, né, não estão fazendo nada, elas também, né, entram no direito da outra, e daí ela fica ofendida e é claro que ela vai revidar. Então as pessoas estão perdendo o seu tempo, revidando e brigando por coisas que estão desnecessárias, sendo que esses homens muitas vezes são aqueles que estariam abertos a ouvir. E a gente talvez ouve uns discursos assim que afastam, fazem com que esses homens não queiram ouvir. Então é só pra gente ficar pensando. Mas, por outro lado, temos o que as mulheres querem dizer. E aí eu vou usar um exemplo para ajudar, que foi um tweet, acho que foi pelo Twitter, que a Pitty postou um negócio que ela colocou bem grande assim, homens, a palavra homens em maiúsculo, e eu acho que aí gerou, né, um pouco de alvoroço. E aquela frase, ela ficou meio que aberta a várias interpretações. Isso a gente sabe. Deixou aberto para várias interpretações, deu merda. A internet deu merda. Às vezes a coisa tá clara, com todos os pontos de vista no lugar certo, com tudo muito bem explicado, e já distorce. Imagina quando fica assim meio... Mas o que eu entendi? Ela quis dizer que as pessoas têm que parar de achar que são só pessoas doentes, sabe? Que nem no caso da pedofilia, que a gente sabe que isso tem muito a ver com doença também da pessoa que comete. Não são pessoas doentes, pessoas maníacas, são os homens do dia a dia que podem, são todos os homens, assim, qualquer tipo de homem é uma pessoa que pode se tornar um estuprador, sabe? Não significa que precisa ser uma pessoa que esteja doente. E a questão de cultura do estupro existe sim, isso não é uma questão de achar ou não, existe no sentido de que assim, ó, eu vou dar um exemplo que eu ouvia muito na escola. Não que não eu continue sendo, mas que eu não tô mais na escola, talvez a gente ouça isso mais entre os adolescentes, nas rodas de conversa de adolescente. Hoje em dia, pelo menos, eu não convivo muito com pessoas que fazem essas coisas. Mas eu ouvia muito aquela coisa assim dos meninos: fulana é pra namorar, outra fulana é pra comer. Ou uma menina tá afim de um cara e ela deixou claro que daria pra ele. Aí veio um amiguinho dele: bota pra 2, bota pra 3. Como se o fato dela estar disposta a fazer sexo com um significa que ela está disposta a todos. Quando é uma menina assim que já fica com mais pessoas, que já é mais na linguagem mais popular rodada, sei lá como é que estão chamando hoje em dia, ou que, né, no popular puta, como alguns chamar, só porque eles acham que ela fica com várias pessoas, ela quer ficar com todo mundo. Não quer. Não quer dizer que ela quer. Só porque ela quis um, e ela quis naquele momento, não significa que ela precisa querer todos, e mesmo com aquele um que ela quis, não quer dizer que ela tenha que querer sempre. Entendeu? Por isso que a cultura do estupro está no ponto que hoje em dia a gente até consegue entender isso, algumas pessoas. Mas isso não era claro antigamente, que até uma mulher casada, ou seja, que namore, se ela não permitir, é estupro. Não interessa que ela é namorada do cara, que ela é mulher do cara. Antigamente isso não, porque por isso que antigamente as mulheres eram até travadas,
E porque ela estava no papel de servir. A obrigação dela como mulher é dar para o marido. As pessoas não viam como uma coisa mútua, os dois estão lá curtindo, se divertindo. Não, era a mulher objeto. Ela está servindo. E ela, a esposa dele, é a obrigação dela, que nem lavar louça, que nem cuidar dos filhos e dar. Sabe? Tem uma coisa, eu vou procurar depois, caso eu estiver muito errada, eu vou colocar uma observação. Mas eu li, e se eu não me engano foi uma fonte assim, confiável, sabe? Uma revista mais confiável, tipo, super interessante, Galileu, Mundo Estranho, alguma coisa assim, que mostrava uma lei que estava até há pouco tempo na nossa Constituição. Não é uma coisa lá de 1800, não, era tipo depois dos anos 2000. E ela dizia que se o cara casasse com a mulher que ele estuprou, ele não ia pra cadeia. Se ele tivesse disposto a casar, pelo menos, porque se a guria não quisesse, ele estava isento da pena dele. Olha que absurdo, olha que coisa. Mas vai pra uma balada. Ah, ela bebeu, ela fez isso, ela fez aquilo, então ela quer. Tipo, essas mulheres são divididas também em as que são santinha e as que, né, as que são puta, que eu falei antes, que esses meninos da adolescência dividiam. Essas, elas foram balada, elas dançaram, elas beberam, elas estão pedindo. Não interessa, ela pode beber, ela pode querer. Nada dá o direito de violar o corpo de uma pessoa. E por mais que ela tivesse feito, cara, nem que essa menina ou qualquer outra tivesse participado de uma suruba. Quando ela participou dessa suruba, era porque ela quis, com pessoas que ela quis, na hora que ela quis. Mesmo que fossem os mesmos caras. Era em outro momento que ela não quis, porque aquela situação ali é clara que é uma violência, ela não autoriza. A partir do momento que ela só não autoriza, não interessa que ela seja uma atriz pornô que faça aquilo com 300 caras. Quando ela aceitou, Tudo bem que eu tenho até umas opiniões diversas com relação à prostituição e a questão de atriz pornô, mas isso aí é assunto, né, para uma coisa mais complexa. Mas ainda assim, é uma coisa que ela aceitou. No momento que ela não aceitou, tá errado. Porque a pessoa tem direito de escolher com quem, na hora. E qualquer coisa que viole isso, tá errado. Não importa se a mulher não deixa shortinho, se ela... Não interessa. Tá entendendo? Não interessa. E quando um cara vai numa festa, a maioria das pessoas que vão em festa, que eu vejo bêbada, são homens. Aliás, não é que são homens, é que praticamente todos os homens que eu vejo em festa estão bêbados. E aí? É por causa de ele ter que ser estuprado? Eu tenho vários amigos, inclusive eu tenho um amigo que quando bebe, não sabe nem como é que chega em casa, não sabe nem como é que pagou as contas. Você tá vendo, isso aí é pra ti mesmo. Isso aí. Tu acha que tem que ser estuprado por causa disso? Não, né? Então, por que a mulher, só porque ela... Entendeu? Pra você ver o tamanho do absurdo dessa lógica, imagina, só porque o cara tá bebendo lá, ele pode, e não vem com... mas é de... Não, mulher não é diferente. É uma pessoa. Ela não tem que ser julgada. E por que eu tô falando toda essa coisa de ser julgada? Porque no caso dessa menina, desse caso que aconteceu, ela tá sendo julgada muito por ela ter filho, por ela ter envolvimento com drogas. E aí o que foi essa cereja do bolo? Eu disse, não, vou ligar a câmera e vou falar sobre isso. Não, chega. Tá demais. É que há uma especulação que no caso dela, o que aconteceu foi porque o namorado, foi uma coisa que o namorado teve envolvimento, não sei se ele participou ou foi tipo um mandante, assim, tipo, tava envolvido num plano maléfico, mas era por causa que ela tinha traído ele. Olha que coisa mais absurda se isso for verdade. Ela traiu ele, então ele tem que se vingar. E aí, eu tenho certeza, por isso que eu resolvi gravar, porque eu tenho certeza que tem gente que ainda vai dizer assim, tá explicado, vai achar normal. Primeiro que assim, podia ser uma mulher de 40 anos, que tem consciência, que ainda estaria errado, né, fazer isso. Mas uma menina de 16 anos traindo. Vocês estão julgando uma traição de uma criança, praticamente. Sabe? Não é... O fato do estupro a gente já concordou, tá? Que tá errado. Vamos para o fator
que as pessoas estão julgando essa menina, criando uma imagem dela. Ela tem 16 anos. Ela não sabe muita coisa da vida. Eu escrevi um texto há alguns dias que fala de traição e, por coincidência, é sobre uma menina de 16 anos. Então, o assunto, em geral, é diferente. Mas o grande sentido, assim, né, que você pode também tirar ali junto, é sobre também a gente ter 16 anos e não saber nada do que tá fazendo na vida. Às vezes a gente sabe que tá errado, mas ao mesmo tempo não sabe, não tem certeza. Até eu vou deixar, esse texto não tá publicado ainda enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas depois, quando ele tiver, eu vou colocar, acho que é desse lado, um card, e aí pra linkar pra ler o texto quem quiser. Mas é pra tipo, mostrar uma outra concepção de traição. Gente, vocês estão criando uma imagem de uma pessoa que vocês estão só tendo referências pelo que outras pessoas estão dizendo dela. Se ela tomou algumas decisões, talvez inconsequentes na vida dela, né, como usar drogas, é uma coisa que a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe como é que é o histórico da família dela. Eu não sei, eu não vou falar sobre a mãe dela, só vou falar sobre a avó. A gente não sabe se ela tem família, se tem estrutura pra ter ajudado ela. Talvez ela, né, ela já tem uma criança, ela tem 16 anos, mas ela tem um filho de tipo uns 3 anos, então era muito novinha quando tudo isso aconteceu. A gente não sabe qual é a estrutura familiar dela pra julgar. Então é muito ridículo criar essa imagem que as pessoas estão simplesmente criando sobre ela e falando, nada justifica. Mesmo que ela fosse, né, como eu disse, tivesse feito uma suruba com um monte de cara e fosse usuária de crack, e, enfim, nada justifica. Mas é mais porque eu não tô gostando também de ver a imagem que as pessoas estão criando. Pega tudo isso que eu falei pra refletir. Que as pessoas entendam que os homens precisam enxergar que violência sexual não é só o estupro, quando já chega no ato. Até o cara que acha porque a menina tá bêbada, ela tá querendo alguma coisa. Às vezes eu tenho a sensação de que alguns acham até que as mulheres podem estar dizendo que não, ou sabe, meio sabendo o que estão fazendo porque estão bêbadas. E na verdade eles estão achando até que elas estão curtindo, que elas estão gostando, que se aproveitar de uma pessoa que não está no seu juízo, né, perfeito para decidir alguma coisa é legal. Por isso que é tão colocada essa coisa de qualquer homem potencial. Não que qualquer pessoa, que a gente está te julgando, o homem que está assistindo isso. A gente quer dizer que não é só um doente, porque qualquer pessoa que tem um pensamento, todas essas coisas que eu falei, de que existe uma mulher pra namorar, casar e outra é vadia, porque ela sai com vários caras e faz sexo com todo mundo que ela fique, não sei mais o que, ela gosta de dar, então significa que ela gosta de dar pra qualquer homem. Não é porque ela gosta de vários, é que ela gosta de todos. E não é porque ela goste de sexo, é que ela tem que querer todo o tempo, a hora que você decidir, não ela decidir. Entendeu? Todo mundo que não consegue perceber essa diferença sutil de que não importa o que a pessoa faça, se ela não concedeu que você use o corpite dela, você não tem esse direito. Qualquer pessoa assim é um estuprador em potencial, e que não só os homens que têm problemas com pedofilia, que, né, se diz que é um problema mais psicológico, uma coisa, a pessoa é um doente, qualquer homem, e a gente sabe, você teve colegas na escola, você ouviu, você participou já de grupos de conversa, você não é assim, você já fez parte de vários grupos de conversa em que os homens usavam algumas mulheres como uma classificação de só pra comer, já usaram essa expressão de vai pra 2, vai pra 3, sabe, tipo assim, uma guria tá claramente interessada num cara e quer dar para ele, e aí os outros, só porque ela deu pra um, eles acham que, deixa, eu também quero, outro também quer. Quando acham que a pessoa não tem o direito de escolher, que simplesmente ela não quer todo mundo, porque ela quer que ela quer fazer todas as loucuras, todas essas posições que é uma setora com ou com 2, ou que, eu digo no sentido de que ela quer fazer com aqueles que ela escolheu, com aquelas que ela curtiu, significa que ela quer fazer com todos, não significa que ela queira todos os outros que decidirem que querem também. Qualquer homem que não consiga ter esse discernimento
é um estuprador em potencial. Entendeu? Não é que todos os homens são, mas todos os homens podem ser. Não é só quem é doente. Vou frisar isso até entrar na cabeça de quem não consegue entender isso. É fácil se você parar pra analisar tudo e refletir um pouco. Troca situações quando você não conseguir enxergar isso, quando você julgar uma mulher e não conseguir entender, inverte, bota um homem no lugar. Pensa se quando é o homem naquela situação acontece isso. Se é assim, se o cara que come todas, depois de um tempo ele fica classificado como o cara pra não namorar, pra não casar. Fez sentido? Então pra mulher também não faz. Certo? Conseguiu compreender a mensagem? Espero que sim. Se vocês concordam comigo ou não concordam, comenta. Discussão saudável, lembra, sem brigas, sem tretas. Eu acho muito importante falar, porque foi horrível o que aconteceu. Foi, mas já que aconteceu, a gente pode usar isso pra realmente discutir o tema e tentar trazer coisas pra melhorar as situações. Mas, como eu disse, só não fiquem batendo naquele mesmo discurso. Algumas coisas têm que ser entendidas pra gente conseguir levar adiante. Porque enquanto a gente acha, bom, depois que aconteceu essa coisa absurda, vai ter gente aí lutando pelas leis, vai ter gente se revoltando, pelo menos fazendo alguma coisa. E aí ficam batendo na tecla de que não é bem assim, né, não sei o quê. Vamos passar essa parte, vamos entender essa parte e aí tocar adiante pra realmente tentar resolver os problemas. Certo? Bom, quando já tiver o card aqui, vocês podem ler o texto, como eu falei, eu acho que é desse lado. Me sigam nas redes sociais, curte o vídeo, se inscreve no canal, certo? Tchau!